tarde. Para quem não me conhece, eu sou o Wellington Costa, eu sou o líder comercial e espero que todos estejam bem, né, saudáveis. Agradeço a presença de todos e junto comigo vai estar o Marcos Diniz. O que nós vamos fazer? Tá? Só para manter a ordem aqui. Eu peço que todos mantenham os microfones no mudo e façam as perguntas pelo chat. E o Diniz vai estar monitorando essas perguntas e de tempos em tempos ele vai me interromper e fará essas perguntas, tá? O motivo desse webinar, né, dessa live, é atendendo uma série de demandas dos nossos clientes e nós resolvemos fazer esse webinar para esclarecer todas as dúvidas em relação à migração de SaaS, porque nós estamos tendo uma quantidade muito grande de demandas em relação a isso, né? Obviamente nós estamos falando de todas as soluções Senior Sistemas, a qual a Lobitech já representa há 25 anos, né? Ou seja, temos uma sólida parceria aí com a Senior, onde somos um dos principais canais do Brasil. Tá? E quando a gente começa a falar de SaaS, que é o nosso intuito aqui hoje, acho que o principal questionamento não se vamos migrar para SaaS, mas quando vamos migrar para SaaS. Só um minutinho, eu vou pedir para todos que coloquem os microfones no mudo. Tá? Deixa eu um multi-all aqui. Já imprime, já faz e estampa no pano. Paula, eu vou pedir o teu auxílio para me ajudar em mutar as pessoas, por favor. Ok. Como eu estava dizendo, o assunto principal é esse, de falar em migração para SaaS. Depois de março, a nossa vida aqui na Lobitech se transformou com a quantidade de demandas que temos recebido. Tá? E diante desse contexto, a gente até fez algumas análises e não só 70% das organizações já migraram parte ou totalmente das suas solicitações e soluções para SaaS, como dos nossos clientes, boa parte, tá, já tem alguma solução Senior Sistemas, ou seja, que nós comercializamos em SaaS. Tá? E quando a gente está falando de SaaS, nós estamos diretamente falando de transformação digital, porque a transformação digital vem conduzindo as nossas organizações a uma série de mudanças. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, a transformação digital não é simplesmente um processo que agrega novas tecnologias, né? É uma mudança grande, profunda, né, significativa nas nossas organizações. E no contexto que nós estamos colocando aqui hoje, a transformação digital e o SaaS está dentro dessa transformação digital, envolve duas grandes mudanças, a estrutural e também a cultural. Essa segunda, muitas organizações acabam desprezando no momento de trabalhar nessas migrações, tá? Mas são fundamentais. E o que é importante de tudo isso? Tá? Ou seja, nós tínhamos uma expectativa de, tudo bem, isso antes do Covid, né? De um investimento de 345 bilhões de reais só em transformação digital no Brasil, né? No período de 2020 a 2023. E essa transformação, ela acaba mexendo com todos os modelos de negócio. Ou seja, a gente tem que criar novas formas em nossas operações, né? E não só isso, né? Conectividade. Todo mundo que vem falar com a gente, clientes, enfim, queremos conectividade, queremos todas as informações em tempo real e descentralizadas, né? Além disso, processos. Quando a gente fala de transformação digital, obviamente, é um momento de se rever processos, se trabalhar principalmente em automação do operacional e, às vezes, e até a gente tem feito isso, robotização desses processos, né? E tudo isso culminando em analytics, né? Ou seja, informações para tomada de decisão.
E nesse contexto todo que nós estamos colocando, é muito importante um dado, ou seja, hoje, os smartphones no mundo, né, nós temos mais de 7 bilhões, 950 milhões de smartphones no mundo. Ou seja, se fizer uma média, são 3% a mais do que a população no mundo. Tamanha a transformação que nós temos sofrido, né? Bom, especificamente, a gente chega em migração para SaaS, né, que já vem ocorrendo em nossos clientes desde 2015, porém se intensificou no momento lá atrás, que foi na reforma trabalhista, né, principalmente com a regulamentação do teletrabalho, que a gente conhece como home office. Então, isso já vem fazendo com que os nossos clientes procurem a migração para SaaS, procurem soluções inovadoras nesse sentido, tá? E, obviamente, agora em 2020, devido à pandemia que todos estamos vivenciando, né, muitos dos nossos clientes foram surpreendidos e obrigados a colocar todos os seus colaboradores em home office. Porém, nem todos estavam preparados para essa situação, e o dimensionamento de infraestrutura tecnológica desses clientes não estavam dimensionados para essa realidade. Ou seja, nós tivemos uma série de clientes entrando em contato com a gente dizendo, olha, meus servidores arriaram, ou seja, os meus sistemas, as minhas soluções estão indisponíveis, né? Ou estão lentos, as aplicações estão lentas, porque eu não dimensionei a minha infraestrutura para essa realidade hoje. Só que tem um lado bom. O Covid tem acelerado uma série de mudanças organizacionais, ou seja, novos modelos organizacionais sendo criados, ou chamado o novo, né? Inevitavelmente, mais cloud, mais SaaS, ou seja, não basta apenas falar, eu vou migrar para SaaS, eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês sobre isso. Nós temos que fazer um planejamento visando expectativas em relação a isso, tá? Já citei mobile. O que os clientes nos perguntam e nos solicitam de mobile, desde marcação de ponto, a propriamente gestão, bot respondendo pelo WhatsApp, enfim. Obviamente, consumo consciente, soluções no touch ou untouch, isso é outra coisa que os clientes têm nos perguntado e inclusive adquirido, ou seja, soluções e até equipamentos sem toque, sem contato físico, até por a situação atual, que mais do que isso se transformou numa tendência, tá? E além de tudo isso, gente, as nossas soluções e principalmente os nossos serviços voltado em inteligência artificial, big data e chatbot, que eu acho que é o ponto que mais os clientes têm nos procurado. Resumindo tudo isso, tá? Porque eu acho que é importante contextualizar. Mais home office e mais infraestrutura compartilhada. Ou seja, como eu disse, 70% das organizações do mundo já começaram a utilizar SaaS. E aí, nós fizemos um compilado de uma série de informações das principais ameaças que hoje os clientes têm, que nós temos presenciado na base dos nossos clientes. Tá? Isso daqui, eu acho que é importante para a conscientização de todo mundo que está me vendo e me ouvindo. Tá? Primeiro, nós tivemos clientes que tiveram ataque hacker, ou seja, sequestro de dados. E como se não bastasse parar a operação do cliente, teve outro ponto crucial, que o cliente teve que desembolsar um dinheiro elevado para ter esses dados de volta. Ou seja, o prejuízo foi imenso. Alguns clientes não tinham noção que isso era capaz de ocorrer e, infelizmente, ocorreu. Tá? Outro ponto importante que muita gente negligencia. Disaster recovery. Ou seja, por algum motivo, a minha infraestrutura parou de funcionar, um servidor meu parou de funcionar e imediatamente, ou num tempo previsto, eu tenho que voltar à minha operação com um outro servidor, enfim, com uma redundância que a gente chama. Eu diria para vocês que são pouquíssimos clientes que trabalham com disaster recovery. Tá? Isso daqui é uma coisa muito, muito crítica e que eu vejo alguns clientes desesperados
para voltar à situação e continuar a operação, e isso não é possível. Tá? Outro ponto que a gente vem ver e relata muito comum é a falha de backup. Parece uma coisa boba, idiota, mas o que acontece? Boa parte dos clientes, obviamente que faz backup, porém não testam esses backups. E quando acontece algum problema, ao solicitar que nós façamos o retorno, né, ou seja, o restore dessas informações, o backup está corrompido. E não é possível fazer esse restore, ou seja, há um retrabalho de digitação, operação parada novamente. Então, esses pontos, tá, são fundamentais para que todos aqui tenham noção, quando se fala em transformação digital, e principalmente em SaaS. E eu vou depois explicar um pouquinho melhor isso daí, tá? Como se não bastasse tudo isso, ainda nós temos a Lei Geral de Proteção a Dados, tá? Que, se não mudar o cronograma do governo, entra em vigor em janeiro de 2021. E aqui tem uma série de penalidades e multas pesadas caso haja vazamento de dados dos clientes. E te garanto que vários clientes, infelizmente, não estão preparados em suas casas, porque não é só a gente se preparar enquanto sistema, nós temos que preparar toda a infraestrutura para essa situação, tá? Se alguém tiver alguma dúvida em relação a como a Senior está tratando essa questão, eu posso passar um link para vocês depois, ou no final da apresentação, eu posso até mostrar aqui o que está sendo feito já em relação a esse assunto aqui. E, obviamente, indisponibilidade de soluções para quem está em casa. Isso daqui, como eu já adiantei no slide anterior, isso tem se tornado um baita problema para os nossos clientes. Né? Dito tudo isso, tá, a gente passa para uma situação propriamente dita de SaaS. E o que é isso? Quando a gente aborda os nossos clientes em relação a SaaS, muitos deles acabam nos colocando a seguinte situação. Não, mas olha, eu já estou na Amazon, né, na AWS da Amazon. Não, eu já estou na Azure da Microsoft. E compara o SaaS que nós estamos ofertando com o IaaS, que é o que eles têm em cloud, né? Bom, e o que é isso? Eu sei que eu vou ser um pouco didático aqui, mas sem entender essa nomenclatura e o que realmente acontece, é impossível a gente falar de SaaS, tá? E por que eu estou dizendo isso? Quando você está lá na Amazon, lá, né, os teus servidores, né, as tuas soluções, e mesmo as soluções sênior, no caso, o cliente mesmo coloca isso numa Amazon da vida, numa IBM, numa Microsoft, geralmente ele está no modelo IaaS, que é a infraestrutura como serviço. Ou seja, o que ele tem lá? Né? O provedor, no caso, disponibiliza servidores, armazenamento, né? Toda a parte de segurança, a construção da planta física, do data center, enfim. Porém, toda a gestão disso daqui continua sendo feito pelo cliente. E isso é um ponto importante, tá? Porque não se reduz o trabalho, né? Simplesmente você deixa de investir em hardware. Ao ponto que alguns clientes utilizam como PaaS, ou seja, a plataforma como serviço. E o que é isso? Além de toda a infraestrutura, sistemas operacionais, né, principalmente o Windows, no caso das soluções sênior, mas principalmente ferramentas de desenvolvimento, aqui dos mais diversos, né, PHP, .NET, rotinas de IoT, inteligência artificial, enfim. Alguns clientes têm isso daqui. Mas o que nós ofertamos é o SaaS, é o software como serviço. Ou seja, pegando de uma forma muito simples, o que é o software como serviço? Todos aqui devem ter o RP da Senior, o RH da Senior, né, ou uma coisa ou outra, o acesso e segurança, WMS, TMS, enfim, todas as soluções da Senior, CRM, enfim. Todas essas soluções, sistemas, softwares, são comercializados, na realidade, né, ofertados como serviços. Todos esses softwares estão dentro de uma plataforma da Senior
que no nosso caso é o SeniorX, onde todas essas soluções são desenvolvidas dentro da plataforma SeniorX, tá? E, obviamente, esta plataforma está hospedada dentro dos servidores. No caso, especificamente, do que nós estamos falando aqui, boa parte em AWS Amazon e as rotinas mais pesadas em IBM. Tá? Ou seja, quando se fala de SaaS Senior, nós estamos falando dos softwares, sejam que vocês têm ou as novas soluções, dentro da plataforma SeniorX e dentro dessas empresas que são parceiras nossas. Mas o que é mais importante disso? Tudo isso daqui tem uma série de serviços envolvidas. E é isso que eu gostaria de esclarecer para vocês, quando a gente começa a falar com os nossos clientes e eles nos informam, não, olha, mas eu já estou em SaaS. Tá? Você está em SaaS e quando começa a entender melhor o cliente, a gente percebe de novo que eles estão em IaaS. Então, nós fizemos aqui uma comparação muito simples e com base em relatos de clientes e com base na nossa experiência, para definitivamente separar o que é SaaS, que é o que nós estamos ofertando, de IaaS, que é o que alguns clientes, né, têm hoje. Primeiro ponto, tá? Quando você está falando de IaaS, ou mesmo PaaS, a mensalidade oscila porque em dólar. E principalmente, agora o dólar abaixou um pouquinho, mas o dólar até o mês passado estava mais que R$6. Está uma loucura. Então, eu vi vários clientes desligando os servidores para economizar. E, de novo, você não tem uma previsibilidade aqui. Por quê? Porque isso depende de mercado, depende de câmbio. Então, isso tem se tornado, hoje em dia, um grande problema para os clientes que estão com contratos em dólar. E todos esses fornecedores que eu acabei de falar para vocês, eles comercializam no Brasil em dólar. Tá? Ao passo, quando nós estamos falando do SaaS, que é o que nós ofertamos, né, o software, primeiro é uma mensalidade fixa e em reais. Ou seja, não há mudança de cotação que afete o que vocês pagam mensalmente. Tá? E todos aqui pagam mensalmente já por soluções, sejam on-premise, ou seja, dentro da casa de vocês, ou vários clientes aqui já têm uma série de soluções no SaaS. Mas não para por aí, gente. Nivelamento. Digamos que vocês têm pagamentos extras, emissão de notas fiscais de pico, ou seja, vocês têm alguma sazonalidade, fechamento de folha com folha complementar, enfim, uma série de fatores. Se vocês estão no IaaS, esse nivelamento de pico tá, vai ter um custo variável, ou seja, além da oscilação do dólar, vocês tendem a pagar mais. Quando na solução SaaS, não importa a performance, obviamente nós garantimos a performance, mas não importa se vai chegar no pico, se vocês vão processar mais, não há oscilação de valor. De novo, garantimos essa performance e eu vou explicar mais no final que garantia que são essas, tá? Bom, outras situações que são importantes aqui, eu estou passando rápido porque eu já vou abrir para algumas perguntas que até o Diniz está me colocando aqui. O que acontece? Cada vez que eu adquiro um módulo da Senior, né, ou um upgrade, dentro do IaaS, provavelmente vocês vão ter que adquirir mais licença de WTS, mais licenças, enfim. Tá? Quando aqui, um SaaS, simplesmente vocês fazem o upgrade, tem uma habilitação e vão pagar a mensalidade normal. Ou seja, que além de muito mais simples, é muito mais barato. Né? Outra coisa que parece boba, mas isso tem gerado uma dor de cabeça gigante, o cliente necessita fazer um contrato com o próprio provedor de cloud, ou seja, esses que eu acabei de citar, e também tem o contrato conosco. E, além de gerir esses dois contratos, tem aquele velho problema. Olha, eu estou com lentidão. Deixa eu ver se é sistema. Não, deixa eu ver se é infraestrutura. Isso dá uma dor de cabeça gigante. Conosco, vocês têm um único contrato e um único atendimento. Tá? E eu acho que isso que é o mais importante. Ou seja, vocês vão registrar o chamado, não importa se é problema software, hardware, serviços, nós estamos aqui para resolver. Tá? E por último, como eu acabei de falar, é o monitoramento. Quando vocês estão nessa situação, principalmente as equipes de TI de vocês, tá, estão trabalhando o quê? Em manter os serviços no ar,
em performance, vocês não têm nenhum tipo de respiro nesse caso. Quando vocês estão no SaaS Sênior, né, através do atendimento Lubitec Sênior, tá? Todo o monitoramento, toda a gestão do ambiente é de nossa responsabilidade. Resumindo tudo isso, do login para dentro é responsabilidade do cliente, do login para fora é responsabilidade nossa, tá? Eu fiz questão de fazer primeiro todo esse alinhamento, porque, de novo, estava gerando uma série de confusões no momento que a gente tinha abordado, estávamos abordando os clientes, tá? Mas eu vou parar de falar um pouquinho, vou fazer uma pequena pausa aqui, e vou pedir para o Diniz, não sei se, Diniz, se tem alguma pergunta aí, ou se tem alguma situação que não ficou muito clara, por favor, coloquem no chat aí, que eu faço questão de interagir um pouco mais com vocês, né? Não só eu falando, mas que vocês possam interagir também através do chat. Isso. Wellington, ainda não tiveram perguntas aqui, tá? Ótimo. Tá. Dito isso, tá, gente? Algumas situações que eu vejo que são importantes de tudo isso que nós estamos falando. E depois eu vou falar um pouquinho de planejamento, de como a gente tem planejado as migrações para SaaS, tá? Bom, o custo dessa complexidade que eu havia dito para vocês, de equipe de vocês, né? Quando a equipe de TI está trabalhando em on-premise, ou seja, dentro da casa de vocês, ela tem que tratar, além das soluções sênior, de toda essa parafernália de soluções, ou seja, banco de dados, o sistema operacional, os acessos. Além disso, né, não só de cuidar e manter tudo isso funcionando, tem outro ponto muito importante, que é o fato dessas licenças também expirarem, vocês têm que comprar novamente essas soluções de tempos em tempos, tem que atualizar e manter, né, essas soluções de tempos em tempos. E qual que é o problema de tudo isso? Primeiro, que quando se faz uma comparação de SaaS e IaaS, geralmente isso daqui não está dentro do custo, não se coloca dentro do custo todo esse trabalho, todas essas tecnologias e todo esse custo que está envolvido aqui, né? E qual que é o principal problema disso tudo? Todo esse custo não está orçado, tá? Pior, em alguns casos, né, que a fiscalização destes fornecedores aqui, o cliente se depara com a situação de algumas coisas sem licenciamento, né? E aí existem multas, enfim. E pior, tem cliente que tem coisa a mais. Tem cliente que tem uma série de softwares que não precisa, mas está pagando por isso, está gerenciando isso. Tá? Bom, seguindo aqui. Questão servidores. Nós não temos nenhum cliente que use o data center para as atividades fins. Na verdade, temos um ou outro, mas a maioria não. Os seus data centers, ou seja, quando a gente fala de on-premise, não são para atividade fim. Porém, então, para que precisa de um data center? O cliente, se não é usado para atividade fim, ou seja, porque é o ganha-pão das empresas, por que, então, esses clientes têm um data center? Tá? E detalhe, o data center é uma situação, né, uma estrutura muito sensível. Né? Por quê? Porque ele requer uma série de requisitos para operar. Né? São necessários, e que ninguém coloca isso na conta, tá? Mas são necessários, por exemplo, refrigeração, sistema de refrigeração de máquina, controle de umidade, sei lá, isolamento sonoro, né? Além de equipe técnica para dar manutenção em tudo isso. Ou seja, olha o custo que se tem, além do software, além de tudo que eu já falei. Né? E tudo isso, obviamente, vocês deixam de ter levando isso para SaaS. Além de espaço físico, né? Porque tem data center que ocupa salas, né? Dentro de alguns clientes aí. Então, onde que a gente pode chegar, tá? Em relação a isso? E o que a gente tem acompanhado em alguns clientes?
Obviamente, gente, eu não vou citar nome de ninguém aqui, por uma questão de sigilo, obviamente, mas nós tivemos um cliente que ele fez todo o investimento em servidores, storages, enfim, backup, coisa, inclusive sistema de incêndio, e um dos hacks deu problema e soltou fumaça e o sistema de incêndio foi acionado. Simplesmente o cliente perdeu todo o seu investimento e parou a sua operação. Ou seja, faltou planejamento, faltou algumas questões básicas em relação ao que é um data center. Tá? Outra questão que os clientes vêm nos questionando muito é sobre os licenciamentos, né, de módulos, produtos, enfim. E aqui é um exemplo muito interessante, porque como que você consegue enxugar custo? Né? A licença, e eu vou falar um pouquinho mais na frente, né, ela é um CAPEX e SaaS é OPEX. Ou seja, além de tudo isso, as licenças que vocês adquirem, ou seja, os patrimônios que vocês adquirem, eles são rapidamente depreciados. Tá? Então, isso eu vejo que é um problema bem crítico. Tá? E atualização de versão. Tá? O que a gente tem visto de clientes, e obviamente nós estamos falando de atualizações fora do horário comercial, obviamente, ninguém vai parar a operação para atualizar sistema. E além disso, a gente tem visto, mesmo que o cliente nos contrate para fazer essa atualização, o que tem acontecido? O cliente tem que disponibilizar hora extra das suas equipes de segurança da informação, sistemas, DBA, ou seja, banco de dados, equipe de segurança, para fazer e acompanhar essa atualização. Ou seja, é muito complicado para o cliente, para uma atualização de versão, envolver tanta gente assim. Tá? E diante de tudo isso, que eu estava falando sobre OPEX e CAPEX, esse é um ponto que muitos controllers têm analisado, principalmente porque quando se fala de SaaS, é OPEX, ou seja, é uma despesa operacional. Isso cai diretamente como despesa, abatendo imposto de renda e contribuição social. Ao ponto que o CAPEX, né, para quem é contador aí, vai para ativo permanente, e esse ativo permanente sofre uma depreciação, enfim, todo mundo sabe disso. Tá? E hoje em dia eu vejo muitos clientes trabalhando muito forte nessa questão de gerar a despesa e não o patrimônio propriamente dito, né? Ou o bem de capital, como é conhecido. Tá? Bom, e aí a gente entra num assunto delicado, né? Que é seguir boas práticas e ter, no mínimo, 2 ambientes. Então, quando a gente fala de SaaS, nós temos 2 ambientes, no mínimo, para ofertar para os clientes, ou seja, de homologação e produção. É possível que tenha um terceiro? O cliente pode chegar para a gente e falar, eu quero um terceiro ambiente de testes. É possível? Sim, é possível. Tá? Nós podemos ofertar IaaS, e isso é um ponto importante que os clientes têm nos questionado. Por exemplo, a gente até atuou com um cliente ontem que ele disse, olha, eu estou bastante interessado de migrar para SaaS, porque eu tenho, estou pagando em dólar e isso está se tornando uma situação insustentável para mim. Porém, eu tenho um aplicativo que eu construí, mas eu gostaria também de levar para o Cloud Senior. É possível? É possível fazer isso daí. Tá? A gente pode analisar, precisa entender um pouco os recursos dessa solução que vocês querem levar, mas é possível, ou seja, todas as soluções sênior vão no modelo SaaS e essas aplicações sob a gestão de infraestrutura da sênior vai no modelo IaaS. Tá? Bom, além disso, suporte. Esse é outro ponto bem importante para a gente discutir. Quando a gente está falando do suporte, além do suporte que vocês estão acostumados durante a semana, que é o suporte de sistema, tá?
O suporte de infraestrutura SaaS é 24/7. Tá? E eu acho que isso é uma situação muito importante para se avaliar, principalmente porque a gente tem visto clientes numa situação delicada de parar a operação durante os finais de semana. Dito tudo isso, vem o assunto delicado também. Tudo isso que você está falando é seguro? Bom, gente, esses dados aqui são reais, tá? Isso daqui nós pegamos diretamente da equipe de cloud lá da Senior. Isso daqui são dados de 2019, tá? Ou seja, 99,96% de ambiente disponível, 96% dos incidentes resolvidos dentro do prazo, tá? Acho que isso é uma coisa muito importante. 97% das mudanças planejadas foram realizadas com sucesso, tá? E nós temos 92% dos clientes satisfeitos. Isso daí foi uma pesquisa, inclusive, independente. Até aqui eu coloco alguns clientes que autorizaram as suas logomarcas aqui. Todos esses clientes aqui, vocês observam que são dos mais diversos segmentos, seja indústria, comércio ou serviços. Todos esses clientes estão em SaaS. Tá? Bom, e aí vem o assunto principal, que é por que migrar para SaaS e como a gente planeja essa questão de SaaS. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente já falou do baixo custo de adoção, e é realmente muito baixo. Elasticidade, ou seja, se você precisar crescer a sua operação, você vai abrir novas filiais, você vai abrir novas operações, não há necessidade de se preocupar com investimentos em infraestrutura, tá? Investimentos esses que são rapidamente depreciáveis. Colocando na ponta do lápis tudo que eu expliquei, nitidamente é possível que se tenha uma economia grande, tá? Óbvio, previsibilidade financeira, porque nós estamos falando tudo em reais, e você vai ter algum tipo de aumento se aumentar a operação, no caso de expandir a quantidade de usuários, expandir a quantidade de funcionários. Tá? Bom, diante de tudo isso daí, vamos falar um pouquinho de planejamento, tá? Que eu acho que é uma situação que mais faz sentido aqui, depois de dito tudo isso. Quando a gente começa a planejar SaaS, é muito importante entender qual a expectativa do cliente em relação a essa migração, quais são os problemas que ele quer resolver em relação a essa operação. E para isso, eu até vou mudar alguma coisa aqui, para mostrar algumas coisas para vocês. Acho que a maioria tem acesso a isso que eu estou colocando, tá? Eu vi aqui que acabaram de me questionar sobre a lei de proteção de dados gerais. O Diniz pode publicar isso no chat aí. Se vocês entrarem aqui em documentação, documentacão.senior.com.br, tá? É a página oficial de documentação da Senior, vocês vão ter esse botão aqui escrito exigências legais, e aqui tem LGPD, tá? Aqui está tudo que a Senior está fazendo para os seus sistemas, né, as suas soluções em relação à LGPD. Obviamente que eu não vou navegar aqui, mas aqui tem todo esse material que vocês podem consultar a qualquer momento. Quando a gente começa a falar de segurança, nós temos aqui todo um material que fala de segurança, arquitetura de tudo isso que nós estamos falando, tá? Enfim, como é que funcionam os testes, como que são as aplicações no ambiente. De novo, tudo isso daqui nós podemos compartilhar depois com vocês, ok? E também nós temos uma planilha de ROI. Vou colocar aqui para vocês. Que isso daqui nós temos acompanhado os clientes, tá? Para começar um trabalho. O que a gente faz aqui, tá? Óbvio que esses números aqui são fictícios, a gente precisa analisar caso a caso, cada cliente. Os gestores estão aí na live e eles podem falar com mais propriedade em relação à situação de cada um de vocês, ou seja, nós trataremos, obviamente, num segundo momento, situações individuais, aqui não é o momento de se tratar isso, né? Mas nós conseguimos, de uma forma muito simples,
e com algumas informações essas que eu acabei de falar, tá? Nós conseguimos tratar de ROI de uma maneira muito simples, tá? Obviamente, de novo, essa planilha aqui, ela não está preenchida, tá? Eu só estou demonstrando que isso daqui é uma planilha que, ao colocar os valores reais, é possível se chegar em quantidade de meses, qual o ROI desse investimento que vocês tendem a fazer, tá? Bom, e por que eu estou falando tudo isso, tá? Existem duas maneiras de migrar. Uma é pegar exatamente o que vocês têm, tá? Com os mesmos softwares, as mesmas versões e migrar para o SaaS Sênior. Isso é uma possibilidade, ela é real, tá? Porém, muitos clientes já aproveitam para analisar o que é o SeniorX. Eu acho que todo mundo aqui sabe o que é o SeniorX, mas se não souber, eu abro aqui para mostrar rapidamente para vocês o que é o SeniorX, que é essa plataforma que eu estou falando, que estão todas as soluções Senior. E no contexto de Covid agora, tá? Eu vou destacar 3 situações em relação, cada uma, de um sistema específico, e eu vou começar com o HCM, ou seja, o gestão de pessoas da Senior. Na migração, nós temos acompanhado alguns clientes que estão implementando o gestão do ponto. Tá? Por que o gestão do ponto? Porque o gestão do ponto, você pode possibilitar até que o colaborador faça o ajuste de ponto dele. E o gestor, nesse caso, só aprova. É uma plataforma totalmente web. Usar a Sara, que é o assistente virtual, para fazer atendimento via WhatsApp, ou seja, está todo mundo em casa? Manda o WhatsApp para o número do próprio cliente, por exemplo, o cliente X aqui. Ele tem um número de WhatsApp, os colaboradores dele, ao mandarem um comando via WhatsApp, eles podem receber, por exemplo, o lerite. Eles podem, né, o que é o comprovante de pagamento, eles podem receber informações sobre férias, alguma eventual aprovação. Tá? Descentralização. Quando a gente está falando especificamente de RH, eu vejo muitos clientes buscando descentralização, ou seja, painel de gestão. Por que tudo isso? Todos os colaboradores, sejam eles gestores ou não, têm a informação no tablet, no smartphone ou no próprio computador de casa, sem necessitar acionar o RH. Então, eu acho que esse é um ponto a ser analisado quando se fala de migração para SaaS, no caso do RH, que é, ao invés de migrar exatamente o que eu tenho hoje, deixa eu conhecer essas outras soluções e verificar se eu deixo a solução antiga e passo a atuar na solução nova. Isso pode ser feito de forma híbrida? Sim. Ou seja, você pode manter, por exemplo, a folha de pagamento, benefícios, na versão atual, que vocês estão acostumados, e, por exemplo, já o ponto na versão nova, recrutamento na versão nova, desempenho na versão nova, que é 100% web, cloud, enfim. Tá? Esse é um ponto. Com relação aos clientes que têm o ERP da Senior, tá? Eu não sei até que ponto vocês acompanharam isso, mas existe o ERP XT, o XT, tá? Que é uma versão que foi lançada agora em abril, tá? Que mesmo que vocês estejam na modalidade on-premise, ou seja, que o software, os servidores estejam na casa de vocês, basta uma atualização e não tem custo, né? Ou seja, vocês mesmos podem fazer essa atualização. E vocês podem habilitar ou podem nos contratar para habilitar 3 recursos de cloud. Ou seja, vocês estão com o RP na casa de vocês, o melhor seria que estivesse em SaaS, mas esse RP pode estar na casa de vocês e vocês podem habilitar 3 situações específicas em SaaS e interagindo isso no único ambiente. O que eu estou querendo dizer? Camada de gestão para 3 usuários sem custo. Ou seja, uma série de dashboards, todas desenvolvidas em cloud, que vocês podem acessar do RP de vocês. Até 3 usuários, isso não tem custo. Possivelmente só pode ter custo caso vocês expandam o número de usuários ou desejem que a gente faça essa conexão. Sara WhatsApp,
que é o quê? O atendimento, por exemplo, aprovações via WhatsApp do ERP, isso é possível, e vocês já têm direito a isso, óbvio, até um número limitado. E gerar fluxos, ou seja, workflows também, até 10 workflows, isso não tem custo adicional para o cliente. Tá? Então, é muito importante quem tem um ERP, independente de migrar para SaaS ou não agora, é importante acompanhar essas 3 situações que eu coloquei e já fazer a atualização para o ERP XT. Tá? Em relação a quem tem um acesso e segurança, além de todas a procura que a gente está tendo agora com relação ao no-touch, ou seja, equipamentos que fazem reconhecimento facial, verifica se o colaborador ou visitante está com máscara ou não, afere a temperatura, enfim, tudo isso sem toque, né? Linkado e integrado nativamente com a solução de acesso e segurança. Numa eventual migração, é muito importante vocês conhecerem o gestão de portarias, que é 100% web, que muitos aqui ainda têm a versão, eu vou chamar de antiga, e principalmente a supervisão de ambientes, que é outro ponto muito importante em relação à gestão de segurança como um todo, tá? Mas deixa eu brecar um pouquinho aqui. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta em relação a tudo isso que eu estou falando, se porventura estou sendo esclarecedor. Temos sim, tá, Wellington? A Rosana, ela pergunta se essa solução seria como cloud, né? Qual solução? Isso, o SaaS. O SaaS como cloud? Isso, se o SaaS seria cloud, tá? Essa é Sim, a questão dela, né? tá. Que conforme você foi discorrendo, eu acredito que tenha esclarecido já. E Tá. o Ruben, ele pergunta, tá? Ao migrar para SaaS, é possível implementar soluções já com características de transformação digital? Sim, é possível. E eu vou dar um exemplo disso, tá? Alguns clientes, ao migrar para SaaS, por exemplo, têm adquirido o Colab, que é a pré-admissão. Ou seja, dando um exemplo aqui, né? Quando você termina um processo de recrutamento, o que geralmente você faz? Você manda um e-mail ou liga para o candidato dizendo, parabéns, você foi escolhido, né? Fazer parte da nossa corporação. Isso daí poderia ser disparado um e-mail para esse candidato, e do celular dele, ele clica no link e já abre uma situação muito simples para ele tirar a própria foto, digitalizar os seus documentos e mandar para o RH, o que a gente chama de pré-admissão, tá? Isso seria o primeiro contato de um colaborador que está chegando com a transformação digital nessa empresa, tá? Nesse cliente. Mas não só isso, tá? Por exemplo, algumas dessas soluções que eu acabei de citar, como camada de gestão, painel de gestão, SAR WhatsApp, tá? O painel, o gestão do ponto, enfim, existe uma série de soluções. Primeiro, elas são construídas em web dentro do SeniorX, que é a plataforma da Senior, e com o conceito de transformação digital, com o conceito de responsive, tudo o que tem de mais moderno e tecnológico. Mas não só isso, está muito voltado ao colaborador, está muito voltado ao time, seja ele de RH, seja financeiro, compras, vendas, enfim. Tudo isso vai depender muito da necessidade. É por isso que quando a gente está falando de planejamento, um lado é a gente trabalhar muito forte com ROI. Outro lado é a gente trabalhar com quais as necessidades que hoje esse cliente tem. Que, por exemplo, uma das necessidades neste momento é justamente o home office. Então, o gestão do ponto, ou a marcação do ponto via mobile, a marcação do ponto via computador, a Sara respondendo perguntas, isso tem sido, digamos, o campeão de vendas ao lado de SaaS, né, dessas migrações para SaaS. Outro ponto por exemplo, portarias virtuais, é outra questão importante que os clientes têm procurado. Tudo bem que é uma situação momentânea em alguns casos e tendência em relação a outros, tá? Mas o ponto crucial é esse, a gente entender o momento do cliente, entender o que realmente ele precisa
né? Qual a expectativa dele em relação a isso? Se é só reduzir custo, se é aumentar a produtividade, se é disseminar informação, enfim, se de repente, ganhar produtividade em uma questão específica, por exemplo, agora eu vou ter que fazer a gestão de desempenho e resultado da minha equipe, já que está todo mundo em casa, né? Enfim, aí nós temos que analisar cada um. Por exemplo, vários clientes já buscando o fluxo, né, a gestão de BPM, para quê? Para já começar a construir todos os seus fluxos de aprovações, todos os seus fluxos dentro da corporação, no BPM Sênior, que já está 100% em cloud. Tá? Isso aí pode ser conectado não só nas soluções Sênior, mas também é possível, dependendo de APIs, web services, essas coisas também é possível que a gente faça integração, né? Integrar com outras soluções, tá? Rubem, espero Isso. ter respondido a tua pergunta. Isso. Tem uma outra pergunta aqui também, essa veio pelo Facebook, tá? A Ana Paula de la Cruz está assistindo a live através do Face e ela pergunta o seguinte: quanto tempo demora a migração para SaaS, Wellington? Ótima pergunta. Bom, primeiro que vai depender, quais soluções vocês têm, tá? Ou quais soluções vocês querem levar para SaaS. Mas, geralmente, a gente tem falado aí de 1 a 2 meses para essas migrações. O que vai acontecer? Vai depender muito do cronograma do próprio cliente. Como é que a gente trabalha isso? Tá? Sendo mais didático. Digamos que o cliente quer pegar exatamente o que ele tem hoje e levar para SaaS. Tá? Neste caso, nós devemos analisar uma primeira situação. O cliente está em banco de dados Oracle ou SQL? Se for Oracle, a gente já vai fazer toda a conversão disso para SQL e subir já no ambiente SaaS, na mesma versão que vocês possuem hoje, ou seja, sem nenhum tipo de mudança. Diante disso daí, qual que é o tempo que o cliente vai ter para fazer toda essa homologação? Então, esse é um ponto importante. Tem clientes que fazem isso rapidamente, tem clientes que, por uma questão de compliance ou de segurança, essa validação ela é mais criteriosa e demora mais tempo. Tá? Bom, depois de tudo isso validado, homologado e o cliente estar confortável, aí nós combinamos, é desligado o ambiente no cliente e é ligado o ambiente em SaaS. Tá? Isso eu estou falando sem nenhum tipo de módulo adicional. Agora, tem clientes, eu diria que mais de 80%, que já aproveita esse momento para colocar novas soluções. Aí, neste caso, a migração continua sendo a mesma, tá? Ou, dependendo, o cliente já vai desligar o módulo que ele tem atual para pegar um novo, tá? E neste caso, se o cliente já tem, por exemplo, o cliente já tem o portal antigo da Sênior e quer migrar para o painel de gestão, o cliente não paga o licenciamento disso, não paga nada, ele simplesmente deixa de pagar a mensalidade atual e passa a pagar a outra mensalidade, obviamente além da implantação. Então, o que vai mudar aí ponto número 1, o cliente não vai adquirir nada de diferente. O ponto crucial é quanto tempo o cliente precisa para homologar, enfim, fazer todo esse planejamento junto com as equipes. O cliente deseja novos módulos. Além disso daí, obviamente, é o tempo de implementação desses novos módulos. E, repetindo, para os clientes que já possuem alguma solução equivalente da própria Sênior, tá? Esse cliente deixa de pagar a solução atual e passa a pagar a nova. Tá? Inclusive, para os clientes, e isso é uma coisa que a Sênior já nos autorizou, é algo que tem uma série de vantagens que eu vou falar agora em junho e tem um pouco menos vantagens em julho. Por isso que muitos clientes estão correndo para migrar agora em junho, tá? Ou seja, a formalização, não propriamente a migração, tá? Mas a formalização disso. Porque quem fechar em junho, tá? Ou, dependendo da situação, fechar em julho, vai ganhar carência para
início de pagamento, ou seja, você vai para SaaS e continua pagando on-premise por determinado período. Tá? Isso aí vai depender muito, 1, 2 meses, enfim. Dependendo do acordo, tal, pode chegar até 3 meses, ou seja, você fecha e só começa a pagar em SaaS, ou seja, você continua pagando o que você paga hoje e passa a pagar a SaaS só daqui, por exemplo, 2, 3 meses. Esse é uma questão importante, só que assim, é uma campanha super rápida, então quem está me assistindo e tiver interesse, a gente pode conversar depois, tá? Outro ponto dessa campanha, o desconto da mensalidade, ou seja, do valor de SaaS, ele está bem agressivo. Então, para os clientes que pensam em migrar e estão com isso planejado, ou que têm condições de fazer um planejamento, que também não é um bicho de 7 cabeças, isso que eu estou falando, né? Nós estamos falando das mesmas soluções que vocês já utilizam hoje, por exemplo, também pode ser uma boa utilizar esses descontos dessa campanha que eu estou citando aqui. E, além disso, também tem um desconto bem agressivo em relação aos serviços de migração. Tá? E esse é outro ponto muito importante. Os preços estão muito abaixo do convencional. Então, ou seja, para quem aí está pensando, pô, é o momento, eu quero fazer um ROI, né, deixa eu estudar um ROI, e, de novo, uma coisa é o fechamento, outra coisa é o planejamento de execução. Tá? O que eu estou me referindo sobre essa campanha são fechamentos comerciais, ou seja, quem fechar esse mês vai ter uma série de vantagens e quem fechar no mês seguinte, ou seja, em julho, um pouco menos, mas mesmo assim ainda vai ter uma série de vantagens. E aí quem deixar para agosto entra nas condições normais nossas, tá? Diniz? Oi, Wellington, tem mais uma pergunta aqui, do Rodrigo, tá? Se precisar de integração com o banco de dados do cliente, existe algum esforço adicional? Integração com o banco de dados do cliente? Isso, Bom, eu acredito que ele. Depois você pode complementar a pergunta, tá, Rodrigo? Mas eu acredito que seja se ele tem alguma integração com outros sistemas dentro de casa diretamente entre bancos de dados, tá? Acredito que seja isso. tá, porque o comum quando você está falando de SaaS é que as integrações sejam realizadas via API, que é uma coisa mundialmente, né, disseminada, via web service. É possível fazer via arquivo texto, mas não está dentro do contexto, ou seja, tecnicamente é possível, mas ninguém mais usa, principalmente em se tratando de nuvem, né? Agora, a integração via banco de dados, Rodrigo, como nós estamos falando de um SaaS que todos os serviços que eu mencionei são de responsabilidade nossa, o cliente não tem acesso ao banco de dados para dar comando, ou ele pode sim ter um ambiente, uma nuvem privada, que ele pode fazer isso na própria nuvem sênior, no Cloud Sênior. Mas eu vou pegar essa tua pergunta, porque nós tivemos ontem uma reunião com um cliente específico, que a situação do cliente é o seguinte, ele está estudando seriamente em fechar o SaaS este mês, só que ele disse, eu até comentei aqui um pouco antes, ele tem uma aplicação mobile, onde milhares de colaboradores acessam essa aplicação e essa aplicação está conectada direto no banco de dados sênior, no modelo atual. Então, o que ele falou? Eu preciso, se migrar para sênior, levar a minha... Eu quero que abra o banco de dados, porque eu vou precisar, né, inserir informações. A primeira análise que foi feita nisso daí foi o seguinte, se ele vai gravar no banco de dados ou vai consultar no banco de dados com as ferramentas que hoje ele possui da Sênior, ele não precisa fazer nada, isso é possível. Ou seja, a única coisa que ele não vai conseguir fazer é, com uma ferramenta específica de banco de dados, acessar o banco de dados, mas através das ferramentas Sênior, ele acessa esse banco de dados. E ele falou, não, eu preciso desenvolver. Então, neste caso, o que nós sugerimos? Dele pegar essa aplicação que ele está desenvolvendo e levar para o Cloud Sênior.
Ou seja, ao invés da Senior abrir o banco de dados externo para ele, ele leva a aplicação dele, que é muito mais barato, inclusive, do que abrir o banco de dados, né? Ele leva essa aplicação dele para o SaaS, ou no caso o IA Senior, tá? E lá ele pode ter acesso ao banco de dados, lá ele pode desenvolver à vontade. Tá? Então, é possível sim fazer esse tipo de situação, por isso que eu digo que a gente tem que analisar cada caso, tá? Mas isso é muito fresco, tanto que nós tivemos uma reunião ontem à tarde sobre isso. Isso, aqui não tem mais perguntas, tá, Wellington? O Rodrigo ainda complementou que era isso mesmo que ele estava querendo perguntar, tá? Então tava certa a minha interpretação aí. Tá. Bom, eu sei que tem bastante gente aqui assistindo e eu acho que o principal do que nós estamos falando aqui é conscientizar todos vocês da necessidade de se fazer um planejamento. E por que eu estou dizendo isso, né? Isso não estava planejado, mas deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa rapidinha aqui. Para mostrar para vocês uma situação. Antes de mostrar o que eu ia falar, sobre segurança, eu não estou acompanhando exatamente quem está me assistindo aí, mas aqui estão todas as garantias de segurança da IBM, inclusive isso daqui é público, e tudo o que envolve a conformidade da AWS, ou seja, todas essas certificações aqui, principalmente para cliente que é multinacional, as certificações SOX, e nós temos vários clientes que são multinacionais, além de compliance, obviamente, com ISO, e essa certificação aqui, que é a PCI, que é a principal certificação de segurança mundial em relação a instituições financeiras, tá? Então, tudo isso já está certificado aqui. Eu sei que alguém havia me perguntado o que é o SeniorX. Quando eu falo de plataforma, tá? Isso daqui é uma plataforma. E isso daqui, por favor, longe de fazer a apresentação, tá? Isso daqui não estava no script, mas eu vi que acabou surgindo algumas dúvidas. Isso que eu estou mostrando para vocês aqui é a nova plataforma da Senior, tá? Inclusive, tem toda a comunicação aqui em relação enfim, isso aqui é uma rede corporativa, na verdade, né? E todas as soluções estão aqui dentro. Então, quando eu digo que é PaaS, ou seja, a plataforma, tudo isso daqui, toda a construção das soluções. E o que é o SaaS? O Software as a Service. Está aqui, todos os softwares da Senior, tá? E o cliente pode desenvolver bots aqui dentro, é por isso que isso daqui é uma plataforma. Ele pode desenvolver fluxos, ele pode ter gestão de documentos aqui dentro, tá? Ele pode desenvolver, isso, obviamente, tudo isso daqui é modular, né? Depende do cliente analisar se faz sentido ele adquirir ou não. BI, ele tem todas as tratativas de BI, inclusive desenvolvimento, tá? Ele pode a customização para vocês, clientes, ainda não está liberada aqui no SeniorX, tá? Depois a gente pode até confirmar quando isso vai ser liberado. Mas essa é a diferença na prática quando se fala de IaaS, ou seja, são os servidores, a infraestrutura que está por trás de tudo isso que eu estou mostrando, PaaS, que é a plataforma, né? Aqui que eu estou colocando aqui para vocês, inclusive ela está toda em inglês aqui no meu exemplo, e SaaS, que propriamente eu estou falando de todo as soluções sênior. No caso aqui eu estou mostrando a folha de pagamento, performance, enfim. Então, ilustrando o que é isso, tá? E aqui, obviamente, o RP está aqui dentro, que eu acabei de citar, o acesso e segurança está aqui dentro, tá? Com controle de acesso, enfim, o gerenciamento de portarias e demais soluções, tá? É isso que é importante que vocês entendam quando eu estou falando de... A maioria tem a geração 5 da Senior. E quando a gente vai para a geração 7, que é isso aqui que nós estamos falando, que é muito diferente, alguns clientes estão usando esse mote de migração para já descontinuar algumas versões que esses clientes têm utilizado e partindo para as novas soluções aqui.
tá? Inclusive, uma das situações, acho que mais comuns, quando eu disse do RP, propriamente dito, eu estou me referindo a esse BPM aqui, ou seja, isso aqui que eu estou mostrando para vocês está disponível para os clientes de ERP até uma determinada quantidade. A Sara aqui, ela está aqui dentro da plataforma, mas a Sara também está no WhatsApp e isso também está disponível para os clientes de ERP. Qualquer pessoa que tiver o painel de gestão do RH também tem a Sara, não ao WhatsApp, mas a Sara aqui dentro do portal. Tá? Então, é isso que eu estou dizendo que é muito importante qualquer tipo de análise de entender essa necessidade. Se nós entendermos essa necessidade do cliente, momento do cliente, tá? Quais são os impactos que hoje o cliente está sofrendo, que ele precisa resolver, é aí que a gente entra, então, nessas duas frentes que eu citei. Quais são? Trabalhar planejamento com ROI e trabalhar planejamento de migra o que tem ou migra o que tem e mais alguma outra solução substituindo a atual. Certo? Mais alguma pergunta aí? Wellington, tem uma pergunta aqui que surgiu agora. O Juliano pergunta o seguinte: existe algum programa de treinamento em caso de migração? Juliano, vai depender muito do que eu acabei de falar. Se nós estamos falando que é a mesma solução que você tem hoje, você vai acionar, vai usar essa solução exatamente como ela funciona hoje, tá? Com todos os seus detalhes, customizações, relatórios, enfim. Porém, se você vai adquirir alguma solução nova, por exemplo, vocês vão adquirir o BPM. Nós temos que implementar esse BPM, ou seja, implantá-lo, e dentro dessa implantação, diante de várias fases, tem a fase de treinamento e capacitação de vocês. Isso daí para uma determinada solução específica, tá? Porém, se você me disser, olha, o SeniorX, que é essa plataforma que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Existe, deixa eu entrar aqui, existe um portal de desenvolvedor, que eu não sei, Juliano, se você está falando de um treinamento técnico ou de um treinamento de negócio, tá? Um treinamento operacional de determinada solução. Você pode até complementar a pergunta aí, por favor. Mas vamos lá. Se for um treinamento técnico de SeniorX, dev.senior.com.br, você vai ter o que é o SeniorX, que é essa plataforma que eu citei, né, para empreender, enfim. Principalmente, você quer customizar, desenvolver ou administrar. Então, aqui tem tutoriais, tem fórum, tem blog, tá? Além de todas as APIs, né? APIs públicas e privadas. Então, só para você ter uma ideia, as APIs para o BI, as APIs para o RP, tá? E por aí vai. Aqui tem API que não acaba mais, APIs para... Isso aqui é uma questão mais técnica. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou me referindo à solução sênior. Sei lá, vamos pegar uma solução qualquer aqui. Sei lá, o Colab, que é administração, a pré-admissão aqui. Tá? Por exemplo, aqui, a implementação desse novo módulo, o treinamento está embutido nele, tá? Tudo bem? Não sei se eu respondi vocês. Tem mais alguma coisa, Diniz? Não, Wellington, por enquanto não. Essa pergunta do Juliano até o momento era a última, tá? Tá. Então, eu sei que eu passei... Na verdade, complementou 1 hora do estimado. A gente começou um pouquinho antes, né? Desculpa, um pouquinho depois, para esperar o pessoal chegar. Se ninguém tiver mais pergunta, eu só vou verificar aqui. O time está todo aí. Tá todo aí.
caso vocês tenham interesse, quem está no Facebook, quem está assistindo aqui pelo Zoom, o time, enfim, Marcos Diniz que está aqui, Thiago, Rosa, Karen, Daiane, enfim, todo o time, Rodrigo e demais, eu acredito que eles possam entrar em contato com vocês e não só apresentar, caso seja necessário mais alguma coisa, mas principalmente trabalhar nessa questão de planejamento, pensando numa eventual migração, tá? Eu não sei, principalmente em relação ao ROI, ficou claro para vocês de como a gente pode auxiliá-los? Diniz, você que está aí no chat, não sei se você tem alguma consideração a fazer em relação a isso? Em relação ao ROI, tá? Eu tenho já abordado aí muitos clientes em relação à possibilidade de fazer a migração para SaaS. E sempre que a gente tem feito o estudo para fazer essa migração, junto com as propostas comerciais, eu tenho sempre procurado enviar junto uma planilha, justamente dar esse panorama ao cliente do retorno que ele vai ter sobre o investimento que ele está fazendo nessa migração para SaaS. Porque há uma tendência natural da pessoa somente olhar à primeira vista o valor de mensalidade que ela paga hoje frente àquilo que ela vai pagar quando faz a migração. E não se atentar, muitas vezes, aos custos indiretos e o peso que esses custos têm no seu dia a dia aí, tá? Então, custo, por exemplo, com energia elétrica, nem eu tinha essa visão de que era tão caro o custo de energia elétrica para manter um parque de servidores dentro de um data center, só para poder suportar a nossa solução. Outro custo que acaba sendo bastante elevado, principalmente para os clientes que têm gestão de pessoas e que demandam muitas atualizações de versão, principalmente por causa do e-social, quando você coloca isso na ponta do lápis também, acaba ficando muito evidente esse cenário favorável em que o cliente vai se beneficiar caso ele faça a migração para SaaS, tá? É bastante importante a gente observar esses pontos aí também, que, como eu disse, né, nem para as pessoas, geralmente não fica tão evidente essa economia que ele vai ter quando fizer essa migração. Certo. Você tem razão. A gente tem trabalhado muito forte, como eu disse, tanto nesse trabalho de tentar, junto com o cliente, identificar esse ROI, e óbvio que boa parte dessas informações o cliente tem, né, não nós, mas também, e principalmente, essa análise de necessidade do cliente visando se é uma migração simples ou se é uma migração com alguma solução nova, né? Bom, não sei se o pessoal que está aqui assistindo ainda tem alguma dúvida. Caso não tenha, de novo, eu me comprometo, junto com a equipe, a entrar em contato com vocês, se isso for realmente necessário num segundo momento. Agora, eu acho que é muito importante até entender o momento, porque se todos estão aqui, é sinal que há algum tipo de interesse nesse assunto, tá? E sem mais delongas, até porque todos aqui devem estar trabalhando muito, eu agradeço. Primeiro, agradeço a parceria de vocês para a Condobitec. Afinal de contas, vocês são nossos clientes, tá? E a gente agradece demais o fato de... Eu estou vendo aqui, eu não vou citar nomes, tudo bem, mas nós temos parceiros e clientes aqui de 15 anos, 20 anos, 10 anos, enfim, em média, e isso nos enche de muita alegria. Obrigado pela participação de vocês, pela paciência, pelo tempo, e tenham uma boa tarde, um bom resto de semana, tá? Se cuidem, usem máscara e até breve.